E aí pessoal, beleza? Will do Beyblade Galaxy aqui mais uma vez, trazendo mais uma análise de Beyblade Burst Quad Drive, um produto esse oficial da Hasbro, como dá pra ver aqui embaixo. Ele vem com um lançador porque é um starter e estamos falando aqui nada mais nada menos do que o Vanish Fafnir, mantendo o mesmo nome da Takara Tomy. Parabéns Hasbro, acertando aí nos nomes. E aqui nós temos uma embalagem bem legal, eu gosto muito da embalagem de Quad Drive, a mistura das cores, o design dela, o fato de ela ser mais gordinha embaixo, eu gosto bastante do design dessa embalagem. Na parte de trás, nós temos aqui, além do nome do Beyblade e o sentido de rotação dela, diz aqui giro à esquerda, nós temos aqui as peças que vêm e os 4 modos de Quad Drive, que nós sabemos que possui 4 modos diferentes para nós batalharmos. Então vamos conhecer melhor o Vanish Fafnir no sistema Quad Drive, lembrando que esse é um sistema diferente do da Takara Tomy. Já quero aproveitar e pedir para você se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo que publico por aqui todos os dias às 10 da manhã. Deixa também um gostei aí que ajuda bastante, e agora a gente vai conhecer o Fafnir. Isso aqui é tudo que vem na embalagem. Nós temos, é claro, o Beyblade com Layer Disc Driver, nós também temos um lançador com cremalheira e o manual de instruções, manual esse que recomendo bastante a leitura, especialmente porque aqui você consegue verificar todos os modos diferentes do sistema Quad Drive e entender melhor como é a montagem desse Beyblade, que é bem específica, demanda bastante peças, muitos encaixes, e aqui a gente vê como ele funciona mais ou menos, mas eu vou explicar isso durante o vídeo, então fica tranquilo. Também quero deixar um agradecimento muito especial aqui para a Base Store, que está tornando essa minissérie de análises Quad Drive aqui no canal possíveis. Graças a eles eu consegui comprar esses Beyblades e eu estou muito feliz de poder fazer essa análise aqui. Cara, a Base Store é uma loja muito boa, porque eles têm Beyblades aqui no Brasil, estoques aqui no Brasil. Isso significa que a entrega acaba sendo bem mais rápida, afinal de contas, nós sabemos o quanto é chato importar produtos. Demora bastante, passa por alfândega, tem taxa e é uma dor de cabeça sem fim. A Base Store já passa por todo esse processo para você, então não tem problema, você não vai pagar taxas. É claro, você também não vai pagar frete. Então, eles têm estoques aqui no Brasil e te enviam os Beyblades rapidinho. É muito bom, tem bastante estoque, não apenas da Hasbro, eles também têm produtos importados da Takara Tomy e, além disso, arenas exclusivas da loja que eu uso aqui no canal com certa frequência, você já deve ter reparado, né? Então tá aqui o endereço da Base Store, acessa o site, é o primeiro link aí da descrição também, facilita o acesso aí e eu recomendo muito a loja, pode comprar lá tranquilo que não tem problema, é super seguro. Obrigado Base Store e vamos pra análise. Antes de mais nada, sabemos esse aqui é um Beyblade Starter, ele vem com lançador e cremalheira para que você consiga jogar com ele da maneira mais simples que temos. Afinal de contas, esse é um lançador básico, tá? Ele não é potente, ele não tem aquela força monstruosa que vemos em alguns outros lançadores, mas ele quebra um galho. Ele tem aqui uma entrada R e uma entrada L, então ele consegue lançar Beyblades que giram à direita e Beyblades que giram à esquerda. Se você quer lançar um Beyblade que gira à direita, você vai encaixar a sua cremalheira aqui na entrada R. E se você quer lançar um Beyblade que gira à esquerda, então a gente encaixa aqui a cremalheira na entrada L para que a gente consiga lançar o Fafnir. É uma cremalheira bem confortável, aqui a pegada dela é boa e tá aí, prontinho para lançar. Agora, estamos falando de um Beyblade do sistema Quad Drive. Ele tem várias outras peças que estão já montadas, mas você consegue desencaixar elas para alterar os modos, fazer combos e tudo mais. Lembre-se que o sistema Quad Drive é completamente diferente do sistema Dynamite Battle da Takara Tomy. Embora um lembre o outro, o trabalho que a Hasbro fez aqui é muito diferente. A gente pode começar com o layer aqui, a gente vai desencaixar, vai desmontar tudo ele, empurrando aqui essas pecinhas cinza para baixo, para que a gente consiga remover o anel gravitacional. Também vamos remover aqui o Fafnir. E aí nós temos o layer dividido em 3 partes diferentes, mas não é só o layer não, a gente consegue pegar também aqui o driver ou ponto de desempenho e desencaixar para fazer mais 2 peças aqui. Portanto, temos um total de 6 peças aqui que podem ser customizadas entre os Beyblades do sistema Quad Drive. Agora sim a gente vai ver uma por uma. Quero começar com o chip de direção do Fafnir. E tá faltando detalhe aqui, o que dá pra fazer é olhar contra a luz e aí você percebe o relevo, você consegue visualizar o dragão ali. Mas está faltando bastante detalhe sim, apesar de termos alguma pintura em volta que lembram as cores da versão da Takara Tomy. Nós temos aqui o verde em volta, temos aqui as esferas que o Fafnir sempre está segurando, e esse daqui é um chip de direção que gira exclusivamente à esquerda, ou seja, você só vai conseguir encaixar ele em bases de camada de energia que também giram apenas à esquerda, ou no caso da
a Astral, que tem dupla rotação. O chip de direção serve para duas coisas. A primeira, como o nome sugere, obviamente, é determinar o sentido de rotação do Beyblade, e a segunda é ter as travas. Primeiramente, aqui está o código QR para você colocar no seu aplicativo de Beyblade Burst e liberar o Vanish Fafnir. E depois nós temos aqui as travas, né, as lombadinhas clássicas da Hasbro, onde você vai travar o Beyblade e sentir se ele é forte ou fraco no quesito Burst. Se ele eclode com facilidade ou não. Na verdade, só de olhar aqui é meio difícil determinar isso, a gente precisa sentir na hora da montagem. É isso que a gente vai fazer logo logo. Então aqui está o Fafnir de Quad Drive. Embora faltem detalhes, eu gosto bastante das cores, tá? Temos aqui o aro gravitacional, que representa a Armor 3 no sistema Dynamite Battle da Takara Tomy. Aqui, como disse, o sistema é outro. Quad Drive é um sistema completamente diferente e essa peça não é exatamente responsável por centro de gravidade, embora o nome dele seja anel gravitacional. O que ele faz, na verdade, é elevar ou não os pontos de impacto da camada de energia. Ou seja, se ele estiver para cima, os pontos da camada de energia vão estar para cima. Se ele estiver para baixo, os pontos da camada de energia vão estar um pouco mais para baixo e vão acertar o oponente de maneira um pouco mais direta. Então você vai trabalhar aqui na verticalidade, você vai trabalhar quão alto o Beyblade vai atingir o oponente ou não. Então é por isso que essa é uma peça bem diferente, ele trabalha muito bem esse aspecto aqui. Vamos à camada de energia Vanish, e essa é uma peça bastante polêmica aí para os amantes dos Fafnirs. Primeiramente, nós sabemos que a versão da Takara Tomy é completamente feita de borracha, exceto os dragões dourados que você vê aí. O que acontece com a Hasbro é que ela fez uma peça inteiramente de plástico, ela removeu completamente a borracha, então ela não é nada maleável, e aqui essa estrutura que você tem para amortecer os impactos, na verdade não amortece, porque ela é mais rígida mesmo. O que acontece com o Vanish da Hasbro, portanto, ele acaba se tornando uma peça um pouquinho mais voltada para defesa e contra-ataque do que para realmente aquela absorção de impacto e melhor equalização por conta do material. Nós temos aqui um Vanish que é muito mais agressivo, exatamente porque ele não é tão maleável quanto a outra versão, mas de novo, lembre-se, nós estamos falando do sistema Quad Drive, que é um sistema completamente diferente, então comparações, embora inevitáveis, a gente sabe que não devemos fazer, porque nós temos um jogo diferente aqui. Eu acredito que esse Fafnir aqui seja feito muito mais para você atacar ou, quem sabe, até mesmo usar alguns contra-ataques interessantes nos seus oponentes. Lembrando que essa é uma peça que gira exclusivamente à esquerda, por isso tem o Lzinho aqui, e aí se você olha na parte de baixo, ele é bastante oco. E claro, uma peça inteiramente feita de plástico. O que a gente tem que considerar aqui então é o formato dela. Observe como, girando à esquerda, como ela propõe, ela tem alguma distorção aqui, e isso vai fazer com que o Beyblade oponente desestabilize com certa facilidade. Acontece que, será que é realmente uma base boa para equalização de rotação? A gente precisa testar um pouquinho isso, mas eu acredito que seja uma base bem interessante para um formato mais contra-ataque e defesa, como comentei, aí no sistema Quad Drive. Então essa mudança drástica vai abrir possibilidades para que a gente teste mais vezes a Vanish, e aí com certeza o jogo aqui vai ser completamente diferente do que a gente conhece. Então eu não tô realmente decepcionado, porque eu já esperava que a Hasbro fizesse isso. Eu tô, na verdade, bastante curioso para testar essa peça e ver como ela se sai na arena. Vamos, portanto, para o disco de forja. Nós temos aqui um Tapered, e esse Tapered, ele tá interessante também, porque ele tá um pouco mais leve, um pouco mais magrinho também, mas ele não deixa de conservar as características da peça, que é manter o peso dela mais voltado para baixo. Você vê que ele é tipo uma sainha mesmo, e ele tem essa parte bem lisa na parte de baixo aqui, que pode ajudar bastante em um Life After Death no finalzinho da batalha. Ou seja, você vai ter aqui um peso voltado para baixo, que é nessas partes aqui, onde você vê essas elevações, mas também tem uma estrutura muito lisa que certamente vai ajudar. Considerando que não é um disco lá muito pesado, então a mobilidade do Beyblade vai ser mais fácil aqui, porque ele não vai ter um peso grande para ficar no centro da arena. Ele, quando estiver girando, vai conseguir correr mais pela arena, e é por isso que eu disse que um contra-ataque ou defesa é interessante aqui com o Vanish. O Tapered vai ajudar bastante nisso, eu só tô curioso para saber se ele raspa tanto na arena quanto a versão da Takara Tomy, que não era dos melhores discs não, mas talvez
essas mudanças que a Hasbro fez tenham melhorado um pouco a performance desse disc aqui. Seguimos para a ponta de desempenho e aqui nós temos, pasmem senhores, um Extend Plus segundo a Hasbro. Um Extend Plus voltado inteiramente para o ataque. Para mim tá mais para um Dimension, mas tudo bem. Ele tem uma ponta plana extremamente larga, como você pode ver aqui, e isso aqui vai conferir um padrão de ataque muito agressivo para o Fafnir. Provavelmente a gente trabalha com contra-ataque e defesa móvel utilizando essa ponta de desempenho, porque sabemos ele não vai ter resistência nenhuma com isso, mas o padrão de ataque é interessante no modo Core, assim como veio lá no Spryzen que nós vimos em um vídeo anterior. Sabemos que está bastante equilibrado, temos algumas pontas de desempenho para resistência, outras para defesa, e aqui temos ataque no Fafnir e no Spryzen, pelo menos no modo Core. Eu gostei, achei bem curiosa essa escolha aqui que a Hasbro colocou, e mais uma vez reforço dizendo que o material utilizado é muito bom, é um material que não engasga, é um plástico muito bom, muito macio e que parece que não engasga quando você encaixa o Beyblade. Então, mais uma vez, a qualidade do material utilizado aqui é muito boa. Vamos, portanto, à ponta blindada, que é aquele adereço que você coloca nas pontas de desempenho do sistema Quad Drive, e aqui sim nós temos a ponta Kick. Essa aqui é a ponta de resistência que vem nesse Beyblade, e é uma ponta bastante larga, dá pra ver que ela tem aqui um bom Life After Death se a gente considerar que ela não tem as mecânicas do Kick. Ela tem exatamente uma estrutura plástica inteira, e pelo fato de não ter molas, certamente essa estrutura aqui deve ajudar bastante no finalzinho da batalha, quando o Beyblade está quase parando de girar, e aí sim você consegue um bom desempenho dela. Auxiliada pela ponta, que é mais larga, certamente vai ter uma performance bem interessante aqui, se você considerar um Beyblade de ataque. É claro que isso aqui deixa o Beyblade um pouquinho mais alto, então são várias apostas que a gente faz ao utilizar essas peças no sistema Quad Drive, e é isso que eu fico mais curioso para testar. Vamos, portanto, à montagem de um Beyblade Quad Drive, onde nós temos 4 modos diferentes, e eu quero destacar aqui o primeiro deles, o modo Core. Para isso, a gente vai pegar aqui a nossa camada de energia, em seguida vamos pegar o chip de direção e encaixar ele por cima. Você encaixa nessa orientação aqui e só trava desse jeito aqui. Em seguida você pega o seu aro gravitacional e encaixa na parte de baixo dessa forma aqui. Com um pequeno clique você tem encaixado então o seu Vanish Fafnir com o aro gravitacional 3. Feito isso, você encaixa aqui o seu disc, lembrando que esse é um Beyblade que gira à esquerda, então o posicionamento do disc é assim. E aí você pega a sua ponta de desempenho e encaixa para travarmos. E as travas parecem ser bem frágeis aqui, segundo o que eu sinto nesse encaixe, então pode ser que o Fafnir ecloda com certa facilidade, exatamente. De qualquer maneira, temos aqui o Vanish Fafnir no modo Core, ou seja, o modo mais baixinho dele. Ele tem uma ponta muito mais agressiva e ele vai conseguir pequenos upper attacks aqui enquanto ele estiver girando. Ele vai mandar os oponentes para longe, talvez, com essa formação que nós temos aqui do Vanish, considerando que ele vai bater com um pouco mais de força, considerando o material utilizado para a construção desse Beyblade. Observe como o Tapered ele consegue ter aqui uma área muito interessante que pode ajudar no Life After Death quando o Beyblade estiver caindo, então pode ser interessante esse ataque aqui do Vanish Fafnir. Mas nós temos ainda o segundo modo para que a gente monte ele. Vamos tirar aqui a nossa ponta de desempenho, encaixamos a ponta blindada e reposicionamos aqui no nosso Beyblade. Temos, portanto, o Vanish Fafnir no modo Core Plus. Core Plus porque ele está usando aqui a ponta blindada, a ponta extra do driver. Isso deixa o Beyblade um pouco mais alto e aqui sim a performance de resistência dele. Veja como esses 3 pontos aqui convergem muito bem e podem auxiliar no Life After Death, porque eles têm vários níveis aqui, e eu fico pensando se o Fafnir pode ser eficiente com um lançamento fraco. A gente vai testar isso mais tarde. O mais legal de tudo é que agora ele vai atingir os oponentes de uma maneira mais direta aqui com sua camada de energia. Ele está aqui no uma altura média, fazendo com que ele tenha um ataque mais direto. Isso é interessante, mas ele vai ficar no centro da arena por conta da ponta que é de resistência. Para montarmos o próximo modo, precisamos desmontar o Beyblade quase que completamente, porque agora nós vamos colocar o chip de direção por baixo desse jeito aqui, travando assim, e aí nós colocamos o aro gravitacional por cima dessa forma aqui, e aí vamos continuar a montagem.
Vamos também remover aqui a ponta blindada, e o mais legal é que para você não perder essa pecinha aqui, a Hasbro pensou em encaixar ela no lançador, então você tem essas entradas aqui, onde você encaixa a sua ponta blindada para não perder ela. Também não atrapalha na hora da pegada do lançador, ela fica num ponto estratégico ali para você não ter problema na hora de lançar o seu Beyblade. Bem legal esse pequeno encaixe que a Hasbro pensou aqui. Seguindo com a montagem, nós viramos aqui, encaixamos o disc, já sabemos todo o processo. Aí colocamos a ponta de desempenho e travamos. Temos aqui, portanto, o Vanish Fafnir no modo Apex. Modo Apex porque ele deixa, veja você, os pontos de impacto um pouco mais altos aqui em relação aos que estavam anteriormente. Ele fica com esse vão bem grande aqui entre o disc e a camada de energia, mas isso aqui vai fazer com que ele atinja os oponentes de maneira mais alta, aproveitando-se desses pequenos smashes que ele tem aqui nessas partes para que desequilibre o oponente. Lembrando que ele está com uma ponta de ataque, então ele vai correr bastante pela arena e isso vai fazer com que ele tenha um padrão bem interessante. É bem curioso, essa configuração aqui é bem curiosa. Lembrando que esse modo aqui específico na camada de energia permite que você encaixe outros discs já lançados no sistema Burst da Hasbro, então ele é compatível com outros discs porque ele elevou os pontos de contato e você permite o encaixe aqui, então a compatibilidade aumenta bastante utilizando esse modo. Para fazermos o quarto modo, nós vamos encaixar de novo aqui a ponta blindada e remontamos o Beyblade. Você precisa remover a ponta de desempenho para encaixar a ponta blindada, caso contrário você vai estragar a estrutura do seu Beyblade. Temos aqui, portanto, o Vanish Fafnir no modo Apex Plus. O modo mais alto desse Beyblade, ele está aqui no modo de resistência na ponta e vai bater nos oponentes de cima para causar um desequilíbrio total. Ele vai ter aqui muita potência nesses ataques, caso ele seja lançado forte, para que os oponentes sejam completamente desequilibrados, se aproveitando de toda essa distorção que você vê aqui na camada de energia. Então o jogo com o Fafnir mudou um pouquinho, não é não? Eu gostaria de lembrar rapidamente aqui a compatibilidade das peças. Nós temos o Vanish, que gira à esquerda, e nós também temos o Spryzen, também de giro à esquerda. Então você consegue sim encaixar o Spryzen de giro à esquerda aqui no Vanish, sem problema nenhum. Da mesma maneira que nós sabemos, por exemplo, o Astral, que também tem giro à esquerda, você consegue encaixar o Fafnir para você fazer um Astral Fafnir também de giro à esquerda. Então, compatibilidade aqui tá tranquila. O que você não consegue fazer, contudo, é encaixar um Valtryek, por exemplo, que tem giro à direita. Ele não entra aqui. Forçar o encaixe pode estragar a peça. Então, cara, não faz isso. Assim como o Fafnir também não encaixa no Salvage, que gira à direita. Então forçar esse tipo de encaixe aqui é pedir para quebrar. Mas uma coisa que tem uma compatibilidade enorme, que eu adorei do sistema Quad Drive da Hasbro, é a compatibilidade que nós temos nas pontas de desempenho. Afinal de contas, quando você remove aqui, você tem um encaixe que é universal para Quad Drive. Ou seja, se você quer utilizar o seu Fafnir com uma ponta um pouquinho mais de equilíbrio, como é o caso da ponta de desempenho que veio no Spryzen, você pode, basta você encaixar aqui e pronto, é perfeitamente compatível. Você quer que a ponta de desempenho do Fafnir seja um pouco mais alta, mas continue no ataque, você pode usar a ponta de desempenho que veio no Valtryek e cabe perfeitamente. O mesmo vale para o Spryzen. Se você quiser encaixar uma ponta de resistência, você simplesmente encaixa e pronto, não tem problema nenhum. As peças das pontas de desempenho de Quad Drive são perfeitamente compatíveis entre si. E agora que nós já montamos os 4 modos do sistema Quad Drive do Vanish Fafnir, nós já vimos a compatibilidade das pontas de desempenho do sistema. Tá na hora de colocar ele na arena e ver como ele se sai contra alguns oponentes. Eu tô bem curioso para testar esse cara aqui. Vamos começar os nossos testes com o Salvage Valtryek, ambos no modo Core, ou seja, o Fafnir vai estar mais ofensivo e o Valtryek vai estar no modo mais de resistência. É, como eu imaginei, o Fafnir eclode relativamente fácil. Agora que vamos no modo Core Plus, utilizando o Fafnir no modo de resistência e o Valtryek no modo de ataque, eu quero testar uma coisa considerando que eles têm rotações inversas aqui. Vamos testar um lançamento fraco com o Fafnir, para ver se ele consegue alguma coisa de equalização aqui. Ok, Valtryek parte para o ataque. Boas investidas, logo se perde ali na borda da arena por conta do desvio que o Fafnir conseguiu causar graças aos contra-ataques iniciais que ele deu. Agora a gente está aí numa batalha de resistência pura, Valtryek queimando muita resistência ao circular bastante ali em volta, sem contato com o Fafnir.
Vamos ver se o Fafnir vai se dar bem nessa equalização aí. Ele consegue, ok, funciona. Vamos agora testar no modo Apex padrão, então o Fafnir volta para o ataque e o Valtryek volta para a resistência. Vejamos se vai rolar mais um burst, como da última vez. Fafnir vai para cima, linda investida, parece que aguentou um pouco mais, pelo menos as investidas iniciais aí nos mostram que o Fafnir conseguiu aguentar um pouco mais no modo Apex. Valtryek super desequilibrado, raspa muito e é do Fafnir, boa! E agora vamos pro modo Apex Plus, o modo mais alto dos dois Beyblades. Eu quero testar lançar o Fafnir fraco mais uma vez. Vejamos. Esse é um modo um pouco mais desequilibrado. Bela ataque do Valtryek. Olha aí, Slow Burst funcionando lindamente. Eu ia dizer que esse é um modo mais desequilibrado, pode ser perigoso para resistência, mas o Fafnir mostrou quem é que manda aqui. Temos aqui outro oponente que também gira à esquerda. Vamos testar contra o Astral Spryzen, os dois em modo Core, ou seja, os dois muito agressivos na arena. Uou! O Fafnir vai para cima, linda investida. Vamos ver se o Fafnir alcança de novo o Spryzen. Mandou bem demais, parece ter desequilibrado bastante. O Spryzen ainda agora começa a perder muito equilíbrio e é do Fafnir. Olha só como a Vanish desequilibra bem os oponentes, como eu comentei, cara. Da hora demais. Agora vamos no modo Core Plus, temos a ponta de resistência do Fafnir e de equilíbrio do Spryzen. Não dá pra lançar o Fafnir fraco porque os dois giram à esquerda aqui. Vejamos a resistência Burst do Fafnir. Lindos impactos. O Spryzen tá indo com bastante força e o Fafnir explode relativamente fácil, hein? Tem que tomar cuidado com isso então. Vamos testar agora ambos no modo Apex. Então Fafnir em ataque, Spryzen em ataque também. Vamos lá. Uou! O Fafnir aguenta uma prensada bonita ali, vai pra ofensiva pra cima do Spryzen. Foi bonito de ver. Agora os dois parecem equilibrar bastante os movimentos, o Fafnir parece estar um pouco mais lento, ele vai chegando no centro da arena enquanto o Spryzen mantém a sua estabilidade de giro, muito provavelmente por conta do over. E aí nós vemos o Fafnir caindo aos poucos, mesmo que ele tenha sido lançado depois, hein? Então aí, interessante a gente perceber o quanto que o Disc faz muita diferença na performance do Beyblade. Vitória do Spryzen. E por fim, o modo Apex Plus, então Fafnir em resistência, Spryzen em equilíbrio. Vejamos. Uau, que investida do Spryzen, hein? O Spryzen tá mandando ver nas investidas. Fafnir ali no centro. E mais um burst. Beleza. Então contra o oponente de giro à esquerda, o Fafnir pode não se dar tão bem assim. Olha, ficou bem claro pra mim que o Vanish Fafnir é muito interessante. Para equalização ele funcionou bem, como a gente conseguiu testar contra o Salvage Valtryek, que é um Beyblade bem difícil de eclodir, ele tem impactos muito poderosos também, então funcionou bem. Outro ponto interessante é que o Fafnir é muito frágil contra outros oponentes de giro à esquerda, ele consegue eclodir fácil e aqui a gente consegue um ponto de equilíbrio no jogo. Gostei demais de ter testado esse Beyblade, eu espero que você também tenha curtido esse vídeo, então não esquece de deixar um gostei aí e se inscrever no canal para receber os vídeos que publico por aqui todos os dias. A gente se vê numa próxima.